A igreja tem a felicidade de estar com uma série de mensagens aí no livro de Efésios. E nós também temos estudado essa carta maravilhosa, tida pelos estudiosos como uma carta que é a rainha das cartas de Paulo. Eu acho que sim. E nós temos também essa felicidade de estar estudando ali no grupo pequeno, que o Jair lidera o grupo pequeno e ele me pede ali para, às vezes, de vez em quando, quase sempre, dar o estudo no grupo. E nós estamos lá no capítulo 5, um pouquinho atrasado, porque às vezes a gente tem que dar uma parada com o grupo pequeno e a igreja já vai um pouco adiantada. Nós estamos aí no capítulo final, capítulo 6, que são 6 capítulos, a carta de Efésios. E confesso que eu dando uma olhada na carta assim, o apóstolo Paulo, a gente não tem dúvida, né, que ele é um escritor, não só um cristão, um crente, é um escritor inspirado bastante, porque ele termina essa carta de modo fantástico. Né? Ali vem falando sobre alguns deveres domésticos, nós vamos entrar em algum detalhe daqui a pouco, e aí ele vai terminar com a guerra espiritual que nós enfrentamos nesse mundo tenebroso, e depois ele vai falar dessa armadura que nós temos também para enfrentar essa guerra. Né? Não teria que ser, já que nós temos o inimigo, e esse inimigo é todo poderoso, é invisível, e nós precisamos de ter uma ferramenta, uma arma, embora é uma arma de defesa, não de ataque, para enfrentarmos esses inimigos. Não? Lidei muitas vezes, ainda com o Russell Shedd, que foi um dos meus professores, e ele, até numa carta também, ele tem uma carta, ele tem um livro escrito, é um comentário bíblico, que são cartas das prisões. E ali ele faz um comentário que nós temos 3 inimigos. Né? Nesse mundo nós enfrentamos 3 inimigos, ou 3 forças, né, batendo, colidindo conosco. Primeiro é a nossa carne, a nossa natureza terrena, que tem a tendência de fazer aquilo que nós, às vezes, não queremos. Segundo, é o mundo, o sistema do mundo, né, os valores do mundo. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que os valores estão cada vez muito baixos. Embora que os valores bíblicos continuam persistindo e existindo, e nós temos que mantê-lo, e é uma luta para a igreja manter esses valores. Né? Nós, líderes, pastores, nós temos que inculcar e bater nesses valores para a igreja, para que a igreja cumpre de igual e com bastante firmeza esses valores, não deixando ele perder. Né? E depois nós temos o diabo, que é um inimigo invisível, poderoso também. Quando Paulo escreve essa carta, ele está mais ou menos nos anos 60, e os estudiosos dizem que Paulo se converteu ao cristianismo, né? Teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, que até relatado no livro de Atos, ele estava mais ou menos foi mais ou menos no ano 35, então ele já está aí com 25 anos, né, de vida cristã e de missionário, e ele vem escrever essa carta, e ele está ali, tudo indica, preso em Roma. E aí eu coloco aqui um pouco sobre o nosso contexto histórico, para a gente entender um pouco, né? Ele vai falar no texto, eu vou ler o texto e logo em seguida eu faço a introdução. Efésios, capítulo 6, no versículo 5 ao 9. Está escrito assim: escravos, obedeçam aos seus senhores segundo a carne, com temor e tremor, com simplicidade de coração, como a Cristo. Obedeçam não somente como vigiados para agradar aos homens, mas
como servo de Cristo que se aplica de alma em cumprir a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se fosse ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um que tiver feito bem receberá do Senhor o bem, seja ele escravo ou livre. Senhores, trate da mesma forma seus escravos, deixando de fazer ameaças, sabendo que o Senhor deles e de vocês está nos céus e não faz distinção de pessoas. Amém? Como o texto está se referindo a um relacionamento, né, de escravos e Senhor, e era muito habitual esse relacionamento, e tudo indica nesse texto que Paulo está se referindo mais a um tipo de escravo que trabalhava dentro da casa de uma grande família, que era muito comum isso também. Mas o princípio aqui vai nortear-nos e dar-nos princípios para que nós possamos colocar em prática, né, na nossa vida cotidiana, no sistema que eu chamo aqui que é o tema que eu dei aqui, nesse sistema corporativo que nós vivemos, onde nós temos ali o sistema trabalhista e temos ali também essa relação social de trabalho entre empregado, né, e empregador. E aí serve para nós, é nesse contexto que nós vamos estar aplicando esses princípios nessa manhã para as nossas vidas. E o contexto histórico da época de Paulo era um contexto onde Roma tinha a metade da população de escravos. A metade da população era escravos. E bastante, ou uma porção significativa desses escravos estavam se convertendo ao cristianismo. E também alguns, né, donos de escravos, senhores, também estavam se convertendo ao cristianismo. E aí Paulo fala, poxa, agora tem um novo relacionamento, já pensou? O patrão vai frequentar uma igreja. O Senhor vai frequentar a igreja. O servo vai frequentar a mesma igreja. Participar do mesmo culto, da mesma celebração, provavelmente no domingo, que eles reuniam para fazer isso. E agora como é que vai ser o tratamento entre escravo e Senhor dentro da igreja? E a hora que terminar aquela cerimônia e eles entram no seu cotidiano, como que vai ser tudo isso? Então, Paulo resolve escrever uma carta como resolver essa situação, não batendo de frente para abolir a escravatura, mas lidar com aquele sistema daquela época ali. E esse sistema de escravidão de Roma era bem diferente da nossa história, né? Da história do Brasil, do Império, né? Na época do Império, onde a escravidão era forte no Brasil. Essa escravidão, esses escravos, eles vinham para o Brasil à força, né? Trazido à força, e aí vinha essa força de trabalho. A escravidão em Roma era um pouco diferente. Os escravos, eles às vezes eram herdados. Tá? A família tinha um filho ou uma filha, e ele nascia escravo, ele pertencia ao dono. Às vezes ele era comprado, adquirido, e às vezes a própria pessoa, para melhorar a sua situação financeira, ele se vendia como escravos. Também tinha o tipo de escravo que eram prisioneiros de guerra, assim que a nação vencia a outra nação, eles traziam aquela população e eles iam ser escravos. Esse era o tipo de escravo. E também eles tinham funções diferentes. Eles tinham médicos, professores, pessoas habilitadas na arte, né? Nas esculturas e tudo mais. Então não era apenas uma mão de obra braçal. Era pessoas que estavam sendo escravos, talvez por causa das suas circunstâncias, as circunstâncias que eles estavam vivendo. E ninguém questionava esse acordo sobre a escravidão. E o contexto textual
aparecem algumas expressões teológicas que começam lá eu começo mais no capítulo 4, 5, poderia começar no capítulo 1, mas geralmente a gente divide Efésios em duas partes. A primeira parte vai falar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, a nossa salvação, a nossa eleição, e ele vai tecendo essa série de coisas aí, que são coisas maravilhosas sobre as nossas vidas. E aí, quando ele entra do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai falar sobre a praxis, né, de colocar em prática a nossa fé e os nossos valores. Por isso eu começo pegando um contexto textual no capítulo 4 para nós colocarmos em prática os versículos de 5 a 9. Porque parece fácil esse relacionamento que nós vamos ter, ele parece ser fácil. A igreja já estudou aqui, já ouvimos pregações, né, sobre marido e esposa, o relacionamento marido e esposa. Vimos também o relacionamento de pais e filhos, e agora de patrão e empregado. E às vezes esses relacionamentos do cotidiano parecem ser fácil. Olha, se fosse fácil, Paulo não ia colocar aqui isso. E para nós aprendermos, né, a lidar ou relacionar dentro desses ambientes, aqui é dentro de um ambiente de uma empresa, de uma corporação, nós precisamos estar vivenciando o contexto dessa carta, a partir do capítulo 4, porque eu acredito que esses versículos-chave são versículos que estão direcionando, e o versículo 5 a 9 estão subordinados a ele. Olha para vocês verem lá no versículo de Efésios capítulo 1, a expressão teológica que aparece, essas verdades estão aqui. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então Paulo já começa a fazer um tipo de exortação para as nossas vidas, que nós devemos, agora que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, sendo escravo, sendo livre, sendo dono de escravos, você precisa viver agora uma vida digna da vocação. Vocação aqui é a eleição ou o chamado de Deus para a sua salvação, a escolha de Deus para a sua salvação. Então Deus chamou livres de escravos e donos de escravos. E eles precisam então viver uma vida, né, digna, uma vida digna desta vocação. O capítulo 4, versículo 26 diz assim: olha, agora vocês precisam também ter uma mente renovada. Sejam renovados no modo de vocês pensarem. Vocês pensavam de certa forma, dentro do contexto que vocês pensavam que a relação de escravo e dono e senhores eram dessa forma, mas agora que vocês são cristãos, a forma é outra de pensar, então nós precisamos ter uma forma de pensar. Aí chega no capítulo 5, versículo 1, ele fala: sejam imitadores de Cristo. Sejam imitadores de Cristo como filhos amados. E eu fico pensando como é que Jesus ia lidar com os escravos. Com ameaças, como Jesus lidaria, ia relacionar com esses escravos. No capítulo 5, versículo 15, ele fala: vivam como sábios. E no capítulo 5, versículo 18, ele fala: vivam cheios do Espírito Santo de Deus. Tem mais versículos, mas eu peguei esses versículos chaves. Então nós precisamos desses versículos chaves para nós aprendermos e cumprirmos talvez os nossos deveres, sejam de pais, seja de filho, seja de esposa, seja de patrão ou de empregado. Porque nós vamos lidar, parece fácil, mas nós vamos lidar com 3 inimigos. A minha vontade, a minha carne, eu vou lidar com o mundo, com os seus valores, e eu vou lidar com o diabo, o inimigo invisível.
E eu preciso então até agora essas coisas que vai me revestir, principalmente estar cheio do Espírito Santo e proceder e ser imitador de Senhor Jesus. Eu não preguei, mas se eu fosse pregar sobre marido e esposa, a única forma, tanto de esposa quanto do marido, colocar isso em prática na vida dela, é ele ser imitador de Cristo. Como Cristo trata as mulheres, e assim nós precisamos tratar as nossas esposas. E assim nós também vamos tratar os nossos empregados. E empregados também precisam valorizar e saber tratar os seus patrões. Assim Paulo então estabelece princípios que valem para escravos, valem para senhores, mas que são válidos também para o nosso mundo corporativo, ou seja, empregados, funcionários, donos de empresas e etc. E aí nós vamos falar sobre os deveres do empregado no mundo corporativo, sobre a ótica divina que está aí no capítulo 5. E a primeira norma, o princípio que Paulo coloca aqui para nós, é que nós temos que obedecer com temor e tremor. Vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne. Servos, senhores segundo a carne, ou seja, os senhores humanos a quem ele deve respeitar, com temor e tremor. Então a nossa responsabilidade era servir aos senhores terrenos como nós estivéssemos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Isso é reconhecer para quem de fato nós estamos trabalhando. Nós não estamos servindo a homens, mas estamos servindo sim ao Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que era uma forma de incentivo para os escravos enfrentar a sua situação de escravo, que era difícil. E aí Paulo está encorajando ele: olha, o trabalho que você faz, tanto para um dono, um senhor de escravo que é gentil, que é bondoso, quanto aquele que não é muito bondoso, não importa, você está trabalhando para o Senhor Jesus, e não importa aquilo que você está fazendo, se está fazendo massa, se está mexendo com barro, ou se está trabalhando numa área de medicina, não importa o que você está fazendo, você está trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Isso é reconhecer para quem de fato nós estamos trabalhando. O nosso trabalho vai ficar fácil no meu corporativo quando eu mudo o meu modo de pensar, pensando que eu estou fazendo aquilo para o Senhor Jesus. E nós não estamos de fato servindo a homens, mas servindo a Cristo. Quando servimos a Cristo, não estamos trabalhando para pessoas. A perspectiva de trabalho agora ela muda. Nós temos, os protestantes evangélicos, nós temos uma grande facilidade de tentar separar o sagrado do secular. Aqui Paulo parece que está unindo os dois, sagrado e secular. Ele está dizendo assim: olha, eu quero dizer para vocês, isso é na minha fala para o mundo corporativo aqui, né? Eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte: o seu trabalho agora passa a ser um trabalho sagrado, vocacionado, missional. Não importa qual é a sua profissão, se seja médico, pedreiro, engenheiro, não importa se você seja um eletricista ou se você é motorista de Uber, que aliás é muito útil para nós hoje. Não importa se você é um empregado ou empregada doméstica, ou um faxineiro ou um gari, o seu trabalho é missional e você precisa encarar esse trabalho como uma missão. Então nós precisamos adotar uma postura missionária com o nosso trabalho, com as nossas tarefas. O nosso trabalho se transforma em uma missão para o Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela tem, para mim, pelo menos duas missões. Uma
missão de evangelizar e uma missão de servir tanto a igreja quanto ao mundo. Quando nós vamos estar fazendo essa coleta de Natal para ajudar essa instituição, nós estamos servindo ao mundo. Não estamos servindo só a igreja. Quando você está trabalhando como um administrador de empresa, você é um trabalhador cristão, você está lá com sua missão no mundo, influenciando pessoas através da sua profissão. Então, nosso trabalho se transforma em uma missão para Cristo e a coisa parece que fica mais fácil. Agora a nossa atitude muda ou tem que mudar, a nossa obediência passa a ser com temor e tremor, porque eu não estou com medo agora de homens, mas eu temo, respeito e reverencio o Senhor Jesus Cristo. Porque agora mudou o nosso chefe. O nosso patrão passou a ser o Senhor Jesus. Obedecer então com temor e tremor é demonstrar uma consciência de responsabilidade, compromisso com o Senhor Jesus, com o nosso chefe e conosco mesmo. Tudo mudou. O trabalho precisa ser feito agora com todo cuidado, com todo zelo, porque o meu trabalho agora é acompanhado e supervisionado e avaliado pelo Senhor Jesus, não pelo seu patrão. E aí ele passa para o segundo princípio, dizendo, olha, o seu trabalho precisa ser um trabalho feito com integridade de coração. Integridade, versículo 5b diz assim, você vai trabalhar com sinceridade do vosso coração. Isso é integridade, integridade no trabalho. Essa expressão indica que o cristão deve trabalhar com realismo, sem fingimento, agindo sem segundas intenções ou hipocrisia. Paulo está dizendo, olha, vocês têm de fazer sem segundas intenções, fazer um trabalho, ou um trabalho que é a vontade de Deus para as suas vidas. O cristão tem mania exagerada de separar essas duas coisas, sagrado e aquilo que é sagrado e aquilo que é profano ou secular. Nós precisamos parar, não tem jeito. Quando acabar o culto, você sair, você é a mesma pessoa. Às vezes a gente tem a mania de pensar de que nós vamos ser abençoados só aqui na igreja. Uma conotação do Antigo Testamento, onde você marca o encontro com Deus, né, e vai para adorar a Deus ali naquele tempo. E aí você esquece que na época da graça, onde nós estamos, a teologia ela não mudou, ela dá uma, eu digo que ela não é descontínua, mas continuidade. Agora o templo é você, é Deus habitando em você, e você vai para fora do templo. Então o templo, ele continua sendo sagrado, não essa casa aqui, mas você é sagrado, e aí tudo muda na sua vida. E aí, como sagrado, você tem que saber como trabalhar. Como uma pessoa sagrada, você precisa saber como lidar com o seu patrão. Como uma pessoa sagrada, você precisa saber lidar com a sua esposa e com os seus filhos. E assim vai dar aquela continuidade na nossa vida. O bom funcionário, ele precisa trazer alegria no coração, tanto no coração de Deus, do Senhor Jesus, quanto no coração do seu patrão. Devemos aprender que, como empregado, precisamos ser honestos, honrar o nosso local de trabalho, honrar a pessoa, a casa, a empresa para quem trabalhamos. Devemos vestir a camisa da empresa com dignidade, com honra e com integridade. Temos muito disso, né? Usa-se muito essa expressão. Eu trabalhei 11 anos numa grande corporativa e a gente usava muito essa expressão. Você precisa de vestir a camisa da sua empresa, você precisa vestir a camisa do seu time, do seu clube. Palmeiras, né? O moço que vai batizar, você disse, né? O William
é palmeirense, né? Poderia ser corintiano, mas é palmeirense. Poderia ser flamenguista, mas é palmeirense. Mas é um bom time, né? É um bom time, embora eu gosto mais de São Paulo. Mas não vou muito com o Flamengo, não, embora o Flamengo está numa boa. Então nós precisamos vestir, não sei se está muito em voga mais esse termo, vestir a camisa da nossa empresa. E eu diria para você, você precisa também de vestir, né, pastor, a camisa da sua igreja. Você precisa então vestir a camisa do Senhor Jesus Cristo e honrar essa camisa. Parece que cristão, né, eu acho engraçado. Em São Paulo eu já vi isso, e em Minas também, eu sou de Minas. E às vezes eu já cheguei em determinada loja e falei assim, roupa para evangélico. Bom, tem moda para tudo, né? Qual é a roupa do evangélico? Eu estava olhando, não vou falar o nome da pessoa aí, é um cristão renomado, de fama no Brasil, está aí na internet, por sinal caiu nele lá e eu ouvi, né? Uma pessoa perguntando, olha pastor, a mulher crente, ela pode vestir um biquíni? Bom, depende do tamanho do biquíni. Depende do tamanho do biquíni, né? Bom, se for para ir à igreja não pode, mas se for à praia pode. Então tem essas coisas aí. A nossa marca, a nossa honra não está na nossa honra, não está na nossa roupa, na nossa veste. Embora precisamos vestir moralmente, ela não está. A moral, ela está no nosso coração, no nosso comportamento, na nossa conduta. E se nós esquecemos disso, importamos mais com a roupa, às vezes, do que com a nossa conduta. As igrejas no passado, eu já tenho mais de 40 anos de convertido, elas se pegavam muito nisso, né? Tinha uma mais tradicional, não estou dizendo o nome da igreja, até que eu estou online aqui, não posso dizer, mas eram mais rígidas com relação às nossas vestes, né? Hoje já está meio afrouxado, mais liberal com relação a essas coisas, mas foi muito duro, e às vezes tem umas que são ainda duras com relação a isso, mas nós esquecemos que o principal, às vezes, não é o que nós estamos vestindo, mas é a nossa conduta perante as pessoas. É a forma como eu vou lidar com aquela situação ali que vai determinar isso para nós. Nós devemos aprender que, como empregados, nós precisamos ser honestos. Devemos vestir essa camisa com toda integridade. Integridade é ser inteiro. Isso é prestar um trabalho inteiro, sem falta, completo. Completamente, inteiramente. Completar esse trabalho para as nossas vidas. Aí Paulo prosseguindo, ele diz, olha, você precisa de trabalhar com dignidade, não servindo somente à vista. Isso é muito fácil de encontrarmos no relacionamento de trabalho, as pessoas que vão trabalhar quando o chefe, o supervisor está olhando, né? Hoje nós temos trabalho remoto, trabalho que as pessoas estão fazendo em casa e não tem ninguém vigiando ela, ela precisa de vigiar-se, porque senão ela não vai completar o seu trabalho e de repente ela vai ter problema com o seu empregador. E ele às vezes são pessoas que às vezes têm uma grande disciplina de trabalhar em casa, que mantém-se, né, de frente do seu computador, cumprindo as suas obrigações, sem sair do ritmo, como se estivesse ou trabalhando. Eu já ouvi alguns falarem que trabalham muito mais do que na empresa, que na empresa às vezes fica 8, 10 horas, e a pessoa às vezes fica mais tempo trabalhando em casa, e as empresas começaram a descobrir isso e começaram a dar o trabalho para a pessoa levar para casa, que às vezes é bom para ela, porque tem que destacar 1, 2, 3 horas na cidade grande para ele chegar até o serviço, e em casa ele ainda pode ocupar esse trabalho para a própria empresa. Então nós precisamos trabalhar com integridade, sem que pessoas estejam nos vigiando, ou seja, o bom
empregado trabalha corretamente da mesma forma quando alguém está olhando ou quando não. O bom trabalhador que não precisa ser vigiado para que faça o seu melhor. O seu propósito, ele não é agradar o seu Senhor, mas ao Senhor Jesus. Não trabalhar apenas quando você tem aquela pessoa vigiando, o patrão olhando para você, mas porque você sabe que Jesus está olhando para você e você precisa agradar a Jesus. O bom empregado precisa trabalhar no anonimato, nos bastidores, no silêncio. E nos bastidores não tem, às vezes, não, você não tem luz, não tem refletores, não tem ninguém olhando para você, para admirar ou elogiar o seu trabalho. Um servo nunca procura oportunidade para se destacar ou ganhar a aprovação de homens. Ele não escolhe o que fazer, ele não escolhe o que fazer. Eu já deparei com essa situação onde os empregados ficam escolhendo o que fazer. Eu não quero fazer isso, eu só quero fazer aquilo. Eu trabalhei dentro de uma empresa que as pessoas agiam dessa maneira. Aí me mandavam, e eu fazia tudo. Faz isso, faz aquilo, me mandavam e eu ia fazendo. Aí um dia tinha muita gente parado e aí o supervisor chegou perto de mim e falou, você poderia fazer isso, isso, aquilo e tal. Eu falei, tranquilo, eu faço, mas eu só queria saber porque que você só me manda, né? Não manda os outros que estão parados lá. E ele falou assim, eu mando você porque você vai fazer, se eu mandar o outro, a pessoa vai ficar reclamando, vai ter um monte de coisa. Então, às vezes, o bom empregado vai sofrer, ele vai trabalhar mais. Mas você precisa estar consciente que você não está fazendo o seu trabalho para o seu patrão, você está fazendo o seu trabalho para o Senhor Jesus. Ele não escolhe o que fazer, ele quer fazer e ele faz. Ele quer servir, ele sente o desejo de servir, ele faz o seu melhor, ele dá o seu melhor. E aí Paulo passa para o outro princípio, né? O princípio de trabalhar com disposição agradável, servindo de boa vontade como o Senhor, não a homens. O empregado mostra uma atitude favorável em todas as tarefas para a qual é solicitado. O trabalho não pode ser um peso, mas um prazer, um deleite. Sirva aos patrões como você estivesse servindo a Cristo. Aqui há aquele incentivo que eu disse para você, o encorajamento que Paulo está dando, né? Aqui o incentivo é o seu supervisor, o seu chefe, é o Senhor Jesus, você precisa trabalhar para Ele, e você vai prestar conta do seu serviço a Ele. Portanto, tudo que você fazer, faz bem feito. Faça bem feito, faça da melhor maneira possível, do melhor modo possível. O trabalho não pode ser peso, mas deleite. Tudo precisa ser feito com dedicação, com toda a nossa alma. É para o Senhor que nós estamos fazendo. E aí Paulo passa para o princípio da recompensa. E aí a recompensa não é o salário que você vai ganhar no final do mês. A recompensa é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que vai recompensar. Nós sabemos que nós trabalhamos porque nós precisamos trabalhar, porque nós precisamos sustentar a nossa família, os nossos filhos e a nós mesmos. Mas o nosso trabalho, ele tem um propósito maior do que receber apenas o salário por mês, é agradar o Senhor Jesus, é glorificar o Senhor Jesus, é incentivar as pessoas ou influenciar as pessoas para que elas possam aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, sendo Ele Senhor das suas vidas. Esse é o propósito. Em Gálatas 6, 7, Paulo afirma o seguinte: aquilo que plantarmos, nós também colheremos. Se ao servirmos aos nossos patrões, o objetivo certo, foi um objetivo certo, por estarmos servindo a Cristo, receberemos de Cristo a recompensa. E ela é maior do que o salário no final do mês. Tem um exemplo de um
que um servo, um tipo de escravidão no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 1, versículo 6, é um tipo de servo verdadeiro. Na realidade, o acordo e o princípio era que o escravo ia trabalhar 6 anos e no 7º ano ele era livre. Recebia, né, a sua carta de alforria, era liberto. E aí, quando chegava nessa época, o que acontecia? Ele poderia ir, mas se ele tem esposa e tem filho, a esposa e o filho às vezes não poderiam ir, e ele teria que ir sozinho. E às vezes ele também gostava e amava o seu servo. Ele pega e abre mão da sua liberdade e diz: olha, eu não vou embora, eu vou ficar por amor ao meu patrão, ao meu senhor, à minha esposa e ao meu filho. Esse escravo era chamado como servo do amor, porque ele, né, servia o seu patrão com amor. E aí o patrão levava ele, né, o senhor levava ele diante do juiz e furava a sua orelha, como marca de que ele agora é um escravo voluntário. E aí colocava um anel ali, um anel não, como é que chama? Um brinco, uma espécie de brinco, argola ali, e aí ele ia viver a sua vida. E quando ele passava na rua assim, todo mundo olhava para ele e via, né, aquela argola assim, lá vai o servo do amor. E aí o princípio é esse, que o Senhor Jesus possa furar as nossas orelhas, para que nós possamos ser servo do amor. E aí Paulo passa para o segundo princípio, falando dos deveres dos empregadores no mundo corporativo. Os deveres dos empregadores no mundo corporativo sob a ótica divina, o versículo 9. Paulo gasta lá, ou fala minuciosamente sobre os deveres. Ele vai estar detalhadamente falando os deveres do servo. Aqui Paulo só coloca 3 princípios para os donos, senhores, para os empregadores. O primeiro princípio é de igualdade. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Aqui Paulo ensina o princípio da igualdade. Todas as implicações dos deveres dos escravos devem ser respeitados pelo patrão. Trate seus escravos da mesma forma que querem ser tratados. Aqui vale lembrar a máxima deixada por Jesus Cristo em Lucas 6:31, que diz: como quereis que os outros os façam, assim façam também vós. Seu patrão quer ser respeitado, então ele deve respeitar. Se esperar receber serviço, ele também deve prestar serviço. O patrão salvo por Cristo, ele tem que lembrar que, apesar de ser patrão, ele é servo de Deus, do Senhor Jesus. Ele vai prestar conta a Jesus, que é seu Senhor. Se o patrão esperar o melhor de seu empregado, também deve fazer o melhor. E aí Paulo passa para o outro princípio, que é o princípio de não amedrontar. Abandone a ameaça. A minha esposa trabalha como enfermeira na prefeitura de Mauá, e às vezes ela lida muito com essa situação ali de que muitos dos funcionários, não sei se isso, né, é tido muito no meio público, no emprego público. E aí as pessoas muitas vezes estão escaladas para trabalhar, às vezes próximo de um feriado prolongado, né? E a pessoa pega e adoece naquele período e vai lá e tira um atestado, e aí fica a semana toda. E aí já viu, falta empregado, falta funcionário, principalmente na área de saúde, aí o trabalho fica dobrado. Lugar onde às vezes precisam de
8 enfermeiros, tem 4 trabalhando. Isso é qualquer coisa, né? A coisa às vezes ocorre dessa forma. E aí a coisa fica... volta para os seus liderados, para os seus supervisores, e eles acabam, né, dando uma norma, e a norma prejudica aquela pessoa que fez isso, mas prejudica o bom funcionário também. E nós precisamos, às vezes, separar as duas coisas, né? O bom funcionário e o mau funcionário, e saber como lidar com um e com o outro. Porque muitas vezes você pune o bom funcionário e pune o funcionário ruim, o que acontece? Você desanima aquele funcionário bom. E aquele ruim, às vezes, fica até pior. Às vezes isso acontece no nosso meio. Os empregados precisam ser tratados com bondade, com respeito, jamais com violência ou humilhação. A verdadeira autoridade não é conseguida pela força, mas sim com o nosso exemplo. Tratar as pessoas com respeito gera motivação. Um empregado motivado, ele produzirá muito mais. A autoridade de Deus, que Deus depositou sobre seus maridos, pais e patrões, é uma oportunidade para servir e cuidar, jamais para oprimir alguma pessoa. E aí Paulo passa para o último princípio, que é o princípio do incentivo. Ele fala, Jesus Cristo é Senhor de todos, não faz acepção de pessoas. Então Jesus nivela todo mundo. Paulo fala que, né, Jesus está nivelando todo mundo. Não existe classes sociais. Aliás, a igreja, na ótica de Paulo, e alguns escritores falam que a igreja é uma nova sociedade. E para mim ela é uma nova sociedade. E aqui ela estava se formando uma nova sociedade. E essa sociedade ela tem um novo código de ética, novos valores. E aí tudo está se cumprindo. Então nós somos essa nova sociedade e nós temos então o compromisso de viver uma nova vida, com um novo código de ética, com um novo comportamento para as nossas vidas. E dentro dessa nova sociedade, ela não tem classe social. Aqui não tem rico, pobre, aqui não tem pessoas de olhos azuis, verdes, castanhos escuros, ou mais bonito do que a outra, ou classes sociais diferentes no nível de educação ou financeiro. Não tem patrão, não tem Senhor, todos são iguais. O Senhor Jesus trata todos iguais. Essa é a nova sociedade de igreja. Embora a igreja, para mim, acaba falhando nisso, que existem igrejas de classes sociais. Às vezes, talvez por causa do bairro que ela está, alguma outra coisa. Talvez por algum tipo de ministério que o pastor quer atingir mais a classe alta. Né? Às vezes, tem igrejas desses tipos aí. Eu não sei se o Senhor Jesus ia fazer uma igreja desse tipo, assim, né? Onde que o meu público seria só classe alta. Aí fica para nós avaliarmos e para você avaliar isso aí. Não? Mas nós estamos, de certa forma, nessa igreja aqui, inserida num bairro bom. Mas eu sei que ela recebe pessoas de todos os tamanhos, tem pessoas de todos os bairros, que não é só desse bairro, estou certo, pastor? Tem pessoas de todos os bairros e de todos os níveis econômicos aqui dentro dessa igreja. Todos pertencem a essa nova sociedade e não tem classes sociais aqui dentro e não deve ter. Todos são nivelados pelo Senhor Jesus. Então não existe pessoas melhores ou piores. Todos, aos olhos do Senhor Jesus, são iguais. Patrões e empregados precisam se ajoelhar diante do Senhor Jesus, que não faz exceção de pessoas. Jesus é Senhor de todos. Antes de ser um líder, é preciso aprender a ser servo.
Foi isso que Jesus ensinou a dizer lá em Mateus capítulo 20, 27, ele diz: aquele que quiser ser grande entre os outros deveria ser servos. Esse é o valor do reino de Deus. E caminhando para a nossa, eu costumo colocar como considerações finais, Paulo escreve essa carta cristã dessa igreja que está formando essa nova sociedade, uma sociedade construída através de novo homem, um homem com uma nova crença, com um novo valor, com um novo código de ética, e tudo isso são valores do reino de Deus. O novo cidadão desta nova sociedade, na realidade, ele é gente como a gente, mas como uma maneira diferente de viver. Ele é gente que nasceu de novo. Ele é gente redimida pela cruz, ele é gente perdoada, ele é gente selada pelo Espírito Santo de Deus, por isso ele é gente diferente, embora sendo gente como a gente, ele é diferente. Nós temos uma maneira diferente de comportar, porque nós somos gente diferente. É gente de propriedade exclusiva de Deus, é gente salva, é gente que tem vida eterna, é gente que tem herança e que tem esperança. A esperança de morar num novo céu, numa nova terra e habitar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença para nós. Nós somos essa nova sociedade e pertencemos ao reino de Deus aqui na terra. Por isso devemos viver de maneira digna deste reino. Somos filhos do Rei Jesus. A conduta do filho do rei, ela é requerida por Deus, pela igreja, pela sociedade. Ou seja, tanto a igreja quanto Deus, Senhor Jesus, a igreja, a sociedade, ela vai requerer um comportamento diferente. A sociedade, ela tem uma expectativa e ela espera um comportamento diferente. Nós, e às vezes, nós decepcionamos. E eu quero terminar a mensagem dizendo para vocês. Vamos fazer uma autoavaliação. Numa escala de 1 a 10. Como você se avalia como empregado? Como você se avalia como patrão, empregador, chefe, supervisor, gerente, diretor, presidente? Como você se avalia como líder? Dentro da igreja, fora da igreja, como você tem servido, tanto aqui na igreja como no mundo recentemente. Qual é a nota que você daria para você? Uma escala de 1 a 10. Patrão, qual a nota que você daria para o seu empregado? Empregado, qual a nota que você daria para o seu patrão? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa mensagem que colocaste no meu coração e que está agora no coração da igreja, que nós realmente possamos ter essa convicção de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso patrão, Ele é o nosso Senhor, e que nós possamos viver de maneira digna do reino de Deus. Que a nossa postura no nosso trabalho possa influenciar pessoas e levar pessoas a crer, a aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor, nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.